Fala galera, muito bem-vindo a mais um Nerdcast aqui no canal da CF Contabilidade. Ó, se você acha que encantar o cliente é entregar rápido, dizer um obrigado e mandar para ele uma mensagem de bom dia, cara, tá bem enganado. Me chamo Fernando, sou diretor comercial da CF Contabilidade de Franquias e hoje a gente vai falar como você vai crescer de verdade no mercado que não é só venda. A gente vai falar de como criar momentos memoráveis, relacionamento de verdade e como construir uma marca forte com base na confiança. E para falar sobre como a gente vai fazer isso do jeito certo, eu tô com dois convidados aqui fera braba de sucesso do cliente, da área comercial como escritório de contabilidade como um todo, que é o Denis e o Wellington. Sejam muito bem-vindos aqui para a gente poder falar justamente sobre como fidelizar e como vai transformar essa jornada aí comercial com eventos e essa jornada de fidelização de cliente, né? Papo reto, tranquilo, para a gente poder desenvolver, mas antes, se apresenta aí, fala um pouquinho da jornada de vocês, antes de a gente começar aqui o nosso Nerdcast. Maravilha. Pode começar, não, por favor. Deixa que eu deixo, vai. Deixa que eu deixo. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Wellington Araújo, né? Sou contador, empresário, sócio da CF Contabilidade Smart, entusiasta de tecnologia, né? Apaixonado pela minha família e por pessoas. Então, uma coisa que eu amo é me conectar, conhecer gente nova todos os dias. Eu saio de casa com esse propósito, de servir ao próximo, enfim, e sempre plantar uma sementinha na cabeça de alguém. Bom dia, pessoal. Satisfação enorme estar aqui hoje com dois valorosos irmãos, né, para a gente poder bater uma bola aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho. Meu nome é Denis Cipriano, sou sócio do Wellington na nossa unidade de negócios, né, CF Contabilidade Smart. Tenho formação na área de gestão de recursos humanos, né, e também em ciências contábeis. A gente desenvolve um trabalho aí mais voltado para a parte... O Wellington na parte comercial, né? E eu na parte de sucesso do cliente também, a gente conduz junto. E a gente vai falar um pouco sobre hoje aí um pouco do nosso trabalho. Cara, que sensacional. Para muita gente, experiência do cliente, né, o Customer Success, né, naquele nome bonitinho, CX, ele só é algo bonito, né, no papel. Só que ele não é essencial. Para vocês, o sucesso do cliente, na prática, ele começa a impactar de verdade no crescimento? Como é que funciona isso no escritório de vocês? Legal. Quando a gente fala de sucesso do cliente, né, a gente está muito ligado, como a gente costuma dizer no outro projeto nosso, à alma do seu negócio, ao seu propósito, né? Então, para você, de fato, você conseguir gerar uma experiência para o seu cliente, o que a gente chama de CS do cliente, você, de fato, tem que ter a alma do seu negócio bem estruturada. Se você tem uma alma do negócio bem estruturada, você consegue, culturalmente, descer isso para toda a cadeia do seu time, né? E, com base nisso, fica muito mais fácil as tratativas com o cliente. A gente, quando fala de sucesso, para mim está muito ligado a você, de fato, se importar com o outro, né? Quando você se importa com o outro de forma genuína, fica muito mais fácil essa conexão e as coisas vão acontecendo naturalmente. A gente tem um trabalho, conforme o Wellington já veio dizendo, né? A gente tem um trabalho muito atuante na parte de entender o negócio do cliente, né? Mergulhar no negócio do cliente e ofertar soluções com base na área de tecnologia, na área de processos, na área de gestão propriamente, que por vezes a gente esbarra com algumas empresas que os clientes eles têm um volume de faturamento altíssimo, mas faltam processos, falta cultura, né? Falta um pouco de tecnologia e a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto aos clientes que a gente já tem na nossa carteira há um tempo e novos clientes que estão fechando o contrato conosco agora. Cara, que sensacional. Vocês falaram um ponto agora muito importante, né? Que seria a alma do seu negócio. Para quem está assistindo a gente e não tá com conhecimento do que seria, o que é a alma do negócio para vocês e como é que isso impacta na parte de sucesso do cliente? Bom, a alma do negócio ela está ligada totalmente com um propósito. Por que a sua empresa nasceu, né? Eu não sei se você já fez esse exercício no seu negócio. A gente faz o tempo inteiro no nosso, né? Por que a sua empresa nasceu? O que você quer transformar na vida de uma pessoa? Porque todo negócio ele soluciona um problema, né? Então, qual o problema de fato que você soluciona? E como você faz para solucionar esse problema? A alma do negócio é quando você consegue, de fato, aprofundar essa pesquisa, né? E aí, eu diria que quando a gente fala da alma do negócio, é importante você também escutar o seu time, né? Você envolver todo o seu time para você fazer essa construção em conjunto. É lógico que quando você tem alguns sócios, você se une aos seus sócios, mas às vezes você é sozinho, né? Eu empresa, né? Então, você tem às vezes esses desafios, mas... E aí é o que eu falo. Quando você estiver nesses desafios, procura estar em ambientes colaborativos, para você conhecer pessoas que possam te ajudar a você, às vezes, sair um pouco da caixa ali.
pegando um pouco do gancho aí da alma do negócio, né? Como o Wellington falou, por exemplo, aí trazendo um pouco a alma para o nosso negócio. Qual é a alma do nosso negócio? A alma do nosso negócio é transformar empresas, com isso transformar famílias, melhorar a economia do nosso país de um modo geral, né? Porque a gente entende que o empresário que ele não está tendo resultado, ele é suscetível a ter um infarto, ele tem problemas familiares, né? Ele demite colaboradores, né? Ao ponto que uma empresa que vem em desenvolvimento, vem crescendo, ela expande, ela contrata, ela forma líderes, né? E esses são pontos que a gente acredita e muita coisa está atrelada ao negócio. É difícil você separar a sua vida profissional da vida pessoal, porque ao ponto que se sua empresa está decolando e sua vida profissional e sua vida pessoal, você tem problemas, né? Você tem questões familiares, vai ser difícil você manter o equilíbrio. Ao ponto que você está muito bem com a sua família, pessoalmente falando, e seu negócio ele está dando prejuízo, você só tem estresse, vive apagando incêndio, é muito complicado que você tenha uma boa relação familiar, né? A gente entende um pouco disso, porque a gente já está um tempo na jornada aí do mundo dos negócios, o Wellington há muito mais tempo do que eu um pouco menos de tempo. Mas não me chamando de velho não, né, cara? Não, claro que não, de experiente. Tô te chamando de experiente. Mas ainda assim, a gente tem essa expertise e acredita muito nisso, cara. Essa é uma do nosso negócio, transformar empresas e com isso transformar vidas. Cara, que sensacional. Você trouxe ali o fato do empresário, a empresa dele ditar como ele vai lidar com o mundo à volta, né? Então, se a empresa dele tá ruim, a probabilidade dele ter um relacionamento ruim, não só com a família, mas com os funcionários, com os liderados, também tende a ser ruim, né? Sim. A gente tem o caso do podcast até do Jorge, que ele trouxe bastante isso. E ele fala que ele não tinha controle e tudo mais. E isso traz uma experiência bem desgastante, né? E aí, já que a gente está falando de sucesso do cliente, teve alguma ação simples que gerou impacto assim fora do comum, que você viu que executando aquela ação ali com o cliente, cara, ele conseguiu melhorar a atenção com os funcionários, com a família, com a vida ali, ele conseguiu melhorar o ambiente à volta dele? Com certeza. A gente tem um case aí. Cita o case? Pode citar, pô. Então, a gente tem um case, ele é o nosso cliente, nosso amigo, ele sempre participa com a gente, né? E fala muito que é o La Mole, né? A gente tem uns clientes que são franqueados do La Mole, que são o Léo e o seu Wilson, com certeza vão estar assistindo a gente aí. E, cara, são os clientes que a gente viu que com o trabalho que a gente fez, né, de gestão financeira, de consultoria, né? Nós temos a gente vai entrar um pouco nisso, falar também sobre o projeto que a gente tem do Empresa Inquebrável, né? Eles estão conosco, são mentorados do projeto Empresa Inquebrável, e quando eles viraram nossos clientes, eles têm um faturamento muito bom, né? Mas era algo nebuloso. Eles pensavam em fechar uma das lojas deles, né? E no período curto de tempo conosco, na nossa estrutura, a gente prestando a consultoria financeira organizacional para eles já migraram de querer fechar uma loja para abrir um novo negócio. E é isso, essa é a alma do nosso negócio, é isso que encanta, é o que o nosso sócio Edilson Júnior fala muito. O que ferve teu coração? É isso, cara. Isso ferve o nosso coração. Eu diria que, por exemplo, no caso deles, né, vai muito de encontro com o que o Denis tinha falado antes, né, dos problemas que quando você tá mal em alguma área da sua vida, isso pode gerar, né? E desse cliente mesmo, cara, a gente tem diversos depoimentos, o que é maravilhoso pra gente, né? Que é o que, como falou, né, ferve o nosso coração, né? E a gente pega ali o caso deles, quando eles chegaram, né, eu lembro da primeira reunião, né? Não sei se o Léo tá assistindo a gente aí. Na primeira reunião, o Léo não queria nem participar. Estava muito descrente de tudo que estava acontecendo, muito triste com os desafios que eles estavam vivendo. E aí ele chegou na reunião, né, primeiro encontro nosso, eu vim só para acompanhar meu pai por vir, não queria muito papo, cara fechada e tudo mais. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né? Como é que foi a cadeia de trabalho lá com eles, né, especificamente? A gente começou olhando o tributário da empresa deles, que eles estavam com pouco recurso, a gente conseguiu fazer um trabalho tributário legal, recuperamos uma grana para eles. Essa grana ele pegou, reinvestiu com um outro trabalho nosso, que foi a consultoria financeira. Começou a ter indicadores, começou a ter dados, começou a conseguir avançar mais nesses detalhes, né? E aí depois ele levantou a mão, cara, eu preciso ser cliente de vocês. E hoje é um dos nossos melhores clientes no sentido de consumir produtos de modo geral.
Mas não é só porque ele está trazendo retorno financeiro para a gente, que na verdade isso para a gente é o que menos importa, né? É a consequência final, né? É muito mais porque ele entendeu a importância, né, da ambiência, de ter parceiros chaves no negócio dele. E sem dúvida esses parceiros chaves, ele fala isso, ele é um dos nossos maiores divulgadores aí, né, maiores incentivadores da nossa empresa hoje. Ele acabou de ganhar um prêmio num evento nosso, porque ele foi quem mais convidou. E lá na frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, assim, a gente está muito feliz com o resultado dele e diversas outras histórias, né? Mas essa é uma história bem recente. Então, é legal a gente falar porque é algo que está acontecendo, é atual, né? Cara, sensacional. E aí mudou, né? De querer fechar para abrir um novo negócio, para crescer, para expandir, simplesmente porque ele conseguiu ter noção dos números. Né? Conseguiu ter noção dos dados que ele mesmo já tinha, que ele mesmo gerava. Então, às vezes, você, contador, tá com um cliente ali e ele tá no desespero, cara, é só você organizar o financeiro dele. O principal ponto, o Wellington trouxe. Cara, a gente começou no tributário, mas depois foi pro financeiro, foi melhorando ali. E aí ele saiu de uma premissa ruim, de um ambiente ruim, que tava uma visão do copo meio vazio pro copo meio cheio. Ou seja, ele mudou ali toda a estratégia do negócio dele simplesmente porque vocês foram lá e aplicaram o sucesso do cliente ali, ajudando nesse ponto, né? E aí, já que a gente começou a falar de evento aqui, vou mudar um pouquinho a pauta para esse lado, né? Vocês têm alguns eventos que acontecem, né? Que é a Empresa Quebrável, Quinta do Conhecimento, e que são sensacionais. E eu acredito que eles façam parte aí da tua estratégia de sucesso do cliente. Me conta um pouquinho o que são esses eventos para a gente poder aprofundar mais neles. Essa parte o Wellington toca, vou deixar ele falar um pouquinho, depois eu colaboro. Legal. A gente estava até, na última quinta-feira, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre... A gente sempre abre os eventos, né? Então, primeiro, vocês estão convidados, pessoal. Toda quinta-feira, Quinta do Conhecimento, né? A maioria a gente consegue transmitir. Quando a gente não transmite, por favor, venham curtir isso com a gente de forma presencial, que eu tenho certeza que você vai sair de lá transformado. A gente recebe semanalmente diversos depoimentos de pessoas que conseguiram sair da inércia, né? É o que a gente quer. Né? Então, toda semana a gente tem um público novo, que é maravilhoso, né? Porque a gente quer alcançar, faz parte do nosso propósito. E nós somos muito intencionais em tudo que a gente faz. Não é nada que a gente faz é por acaso. A Quinta do Conhecimento, ela nasceu de forma intencional. Por quê? Porque a gente quer viver, a gente vive já o dia a dia do cliente com ele, já no nosso negócio, mas a gente queria fazer mais. A gente queria estar mais próximo dele. E a gente sabe que a agenda é limitada, nossas horas são limitadas. E como é que eu consigo fazer isso em loco? São os eventos. Então, a gente criou o evento com propósito nisso, de poder estar mais próximo do cliente, de poder viver, de poder entender cada vez mais, semanalmente, estar ali entendendo as dores dele e trazendo soluções, trazendo conteúdos que agreguem, né? Então, dentro da Quinta do Conhecimento, o que a gente faz? A gente fala sobre negócios, de um modo geral, né? Gestão, pessoas, marketing, vendas, é isso. Tecnologia, não tem como, né, deixar de falar de tecnologia, né? Então, a Quinta do Conhecimento nasceu com esse propósito, de plantar uma sementinha ali na mente do empresário, né? Eu tenho certeza que a gente tem conseguido, Papai do Céu tem abençoado a gente nessa jornada, os eventos têm dado um bom público, né? A gente quer cada vez crescer mais porque a gente acredita na educação e a gente sabe que essa educação vai transformar o negócio deles. E a gente tem diversos depoimentos de pessoas que foram lá e só por estar lá, só por começar a se permitir estar lá, as coisas começaram a acontecer. É o que eu falo para eles, nada é por acaso. É o poder da ambiência, né? Existe aquela frase de grandes pensadores, e eu acredito muito nisso, que nós somos o quê? A média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você está convivendo com pessoas de sucesso, a probabilidade de você ter sucesso ela é muito maior. Agora, se você estiver andando com pessoas que não têm tanto sucesso, ou que estejam no nível abaixo do seu, possivelmente elas podem estar te atrapalhando. Né? Eu falei muito sobre isso na última quinta-feira. Né? Não é que você tem que se afastar, de repente, dos amigos seus, pessoas ali que talvez não estão navegando na mesma jornada que você, mas são fases. Né? A gente tem uma frase que a gente usa muito, que é o seguinte: decisão muda destino. Então, qual a decisão que você quer tomar na sua vida? O que você quer? Qual legado você vai deixar? Qual a história que você quer contar? Né? Então, a gente fala muito sobre isso. Toda semana a gente está plantando essa semente. E é muito pautada nessas linhas, entende? Pegando um gancho aí, só brevemente na questão dos eventos, né? Tava conversando, tava vendo, chegou uma lembrança no telefone, né? De foto, né? Aí fui abrir a foto,
Aí mandei até no nosso grupo da diretoria, né? E falei, olha como são as coisas, né? A gente iniciou o projeto da Quinta do Conhecimento esse ano de 2025, em janeiro, propriamente, né? Em janeiro de 2025, no primeiro evento que a gente teve, nós tínhamos 12 pessoas, das quais éramos 9 membros da equipe. Nós tínhamos 3 convidados num dos primeiros eventos, né? E hoje a gente faz eventos para dezenas de empresários e a gente tem que limitar por questão de capacidade, né? Hoje nossos eventos eles são limitados. A gente até fala, o ingresso é limitado, mas tem muita gente Acha gente que usa isso como marketing, né? A gente não, porque é limitado mesmo, porque na estrutura que a gente utiliza hoje, se a gente colocar um volume muito grande, fica desconfortável, de convidados fica desconfortável. Aí eu mandei isso pro meus sócios no grupo da diretoria, eu falei, olha como são as coisas. No início, éramos um evento com 12 pessoas, das quais 9 eram internas da equipe. Hoje a gente tem eventos que, cara, a gente tem que limitar, senão tem problema de lotação, entende? E aí eu tava até trazendo essa analogia, né? Esses dias aí para um cliente nosso na mentoria do Empresa Inquebrável. A gente estava conversando um pouco e a empresa dele um pouco desorganizada, né? E eu falei, cara, de início é igual a decolagem de um avião. O esforço é muito maior. Você vai gastar muito mais energia. Você precisa de muito mais força. Depois que o avião decolar, é voo de cruzeiro. Você vai planar ali, as coisas vão caminhar melhor, entende? Então, no início, a gente fez um movimento de grande esforço, de convidar as pessoas, de divulgação, convidar os nossos clientes, né? Criar essa questão cultural. Hoje já é uma coisa muito mais tranquila a nível de marketing. Hoje a gente se preocupa mais em entregar um nível de excelência nos eventos do que propriamente tanto convidar as pessoas, entende? Hoje já é uma questão mais cultural. Hoje a gente tem convidados e clientes que convidam, entende? E é muito legal, a gente gosta muito disso, cara. Cara, que sensacional. E nem sempre todos são clientes de vocês, né? Não, Então, grande parte, eu diria que metade dos convidados são clientes, metade não. Às vezes um cliente nosso, ele convida um parceiro, amigo, né? Enfim, para estar lá conosco. E tem sido bem produtivo. A gente acaba também com isso é uma ação comercial. Acaba que com isso a gente investe na questão dos eventos, mas isso traz retorno para a gente com fechamento de novos contratos também. perfeito. Vira uma estratégia de aquisição, né? Exatamente. Independente do ponto ali, né? Uma coisa importante que você falou, né? O empresário ele acaba trazendo o outro. A jornada do empreendedorismo dizem que é muito solitária, né? Às vezes você não tem um sócio, às vezes você não tem um amigo ali que está no mesmo nível que você em relação à empresa e está num evento como esse você gera mais networking. Você acaba trazendo esses empresários para trocar ideia. E eu acredito que isso seja um sucesso de vocês estarem sempre crescendo em cada evento, né? Em estar trazendo outras pessoas. Mas tem alguns pontos nos eventos de vocês que são sensacionais. O Momento Baurucas, as canecas e tudo mais. E eu queria falar um pouquinho dessa experiência, né? De como gerar essa experiência. O que vocês criam nessas ações presenciais para dar esse diferencial. Porque às vezes o sucesso do cliente, como a gente falou no início do podcast, não é um bom dia, não é um obrigado, não é entregar a demanda rápido. E sim é o detalhe. E aí eu queria entender de vocês como é que é pensado esses detalhes, como é que vocês criam isso, é do nada, como é que funciona essa estrutura de detalhes dos eventos? Então, bacana essa pergunta, porque quando você está, aí voltando a falar da ambiência, né? Quando você é intencional e você está numa ambiência colaborativa, a tua mente ela começa a trabalhar a seu favor o tempo inteiro. Então, a gente está sempre querendo inovar. Já é da nossa cultura, né? CF. A gente quer inovar e a gente quer entregar a experiência do cliente. Desde sempre, desde o berço. Sempre foi isso. E a gente está o tempo todo se cobrando. Então, a gente tem grupos que a gente vai se comunicando. E aí, pessoal, essa semana, o que a gente vai fazer diferente? O que a gente vai fazer? Teve até um relato há uns 15 dias atrás de um cliente nosso do Empresa Quebrável, o Flávio. Não sei se ele está nos assistindo aí. E o Flávio falou o seguinte, ele falou, cara, meu irmão, toda semana vocês têm um negócio novo, velho. Verdade. Que loucura, cara. Como é que vocês conseguem fazer isso? Já não sei mais. Toda semana eu sei que eu vou chegar aqui e vai ter um negócio novo. Pô, um dia você botam uma música na minha empresa, outro dia você me dá uma caneca, outro dia é um doce diferente. Eu falei, meu irmão, é isso aí. É a experiência do cliente. Eu devolvi para ele, eu falei, e o seu cliente? O que você está entregando para ele hoje diferente? Quando ele chegar lá na sua drogaria, qual a experiência que ele está vivendo? É isso. A gente faz isso de forma intencional e, ao mesmo tempo, a gente quer provocar, é provocativo.
para que os nossos clientes, nossos parceiros saiam da inércia e apliquem, porque a gente sabe que isso traz resultado, né? Então, se você não está fazendo nada diferente hoje no teu negócio, reflete e veja como é que você consegue investir. Eu vou abrir aqui para vocês aqui, ó. Como eu falei, tudo que a gente faz é intencional. Então, em 2025, a nossa agenda ela é ombro a ombro com o nosso cliente. Os clientes externos, eles estão levantando a mão o tempo inteiro, porque eles estão vendo o nosso movimento. Mas eu estou muito mais preocupado com o meu cliente interno. 2025 foi o ano que a gente decidiu cuidar do nosso cliente interno. Hoje, você está mais preocupado em ter um novo cliente ou em cuidar do cliente que você tem e fazer com que ele traga mais negócio para vocês? Essa é a estratégia que a gente tomou e a gente está tendo bastante sucesso. Exatamente. Não, então, pegando o gancho aí nessa linha que o Wellington colocou, né, sobre a nossa estratégia para esse ano, né, a gente entende que o seguinte, do que adianta você estar numa canoa, né? Aí essa canoa, você tá remando, a canoa tá furada, tá enchendo, você enche, vamos usar a teoria do balde, tá? Você tá enchendo o balde, mas o balde tá furado, né? Então você enche o balde de água, mas vai vazar porque o balde está furado, entende? Isso é sobre os clientes, isso é uma simples analogia sobre empresas que cuidam muito da aquisição de novos clientes, mas não tratam os clientes que já têm, entende? E a gente, pensando em algumas estratégias, a gente pensou, cara, vamos desacelerar um pouco essa questão de aquisição de novos clientes, vamos olhar para dentro. Dentro disso, a gente tomou algumas ações estratégicas, né, a nível de sucesso, que é basicamente a questão da proximidade com o cliente. Hoje, eu tenho uma agenda com alguns clientes, de visitar os clientes. Dentro desses contatos com os clientes, simples contatos com os clientes, a gente faz novas receitas dentro da própria carteira. A gente tem um cliente que é um restaurante da Zona Sul, né? Em conversa com o cliente, ele estava questionando, cara, tô achando que tô pagando muito imposto. O empresário sempre acha que paga muito imposto. Mas às vezes ele tem razão, né? E por quê? Início de ano ele teve aquele crescimento, né? Restaurante Zona Sul, muitos turistas, enfim. E ele, cara, tô achando que o meu imposto aumentou bastante. Aí eu fiz um contato com ele, fui visitá-lo e a gente entrou nessa linha de parte tributária, né? Falei, cara, vamos fazer uma avaliação. E a gente fez uma avaliação tributária do negócio dele e a gente viu, cara, realmente, aqui dá pra gente fazer um movimento, né? A gente fez um movimento, a gente criou receita através desse movimento e gerou uma economia por ano para esse cara. Se eu não me engano, acho que foi de uns 350k de imposto, com um simples movimento tributário que a gente fez. Que, primeiro, gerou receita pra gente, tá? Gerou receita pra gente e gerou economia pro cliente. Esse é o sucesso do cliente. É a proximidade. Se eu não tivesse proximidade com esse cliente, talvez ele não chegasse para mim e abrisse, né? E ele falasse sobre projeção, que ele tem uma projeção de aumento de receita, enfim, a gente estruturou tudo isso juntos e a gente viu que fazia sentido fazer uma movimentação com o negócio dele. Isso gerou receita pra gente e gerou sucesso pro cliente. Essa é uma das simples ações que, por exemplo, que aconteceram agora. Eu tava falando com o cliente, a gente começar nosso podcast aqui, né? E é isso, por isso que me remeteu a esse cliente agora. Não, esse lance do balde furado a gente fala bastante aqui na franquia, né? Às vezes a pessoa tá preocupada tanto em colocar cliente pra dentro, só que ela esquece que tem um rombo no balde dela. Então ela bota 5, perde 3. Bota 10, perde 9. E aí ela tá, não, mas eu tô botando cliente e eu não tô vendo dinheiro entrar. Por quê? Porque o balde tá furado. E aí quando você fecha o balde ali, você tapa ele, para olhar pra dentro, você consegue trazer cliente sem muito esforço, né? E só para complementar rapidinho, Fernando, falando sobre isso, né? O Denis que vai responder essa. Porque a gente está tão preocupado em entregar algo diferente, algo transformador para o nosso cliente, que pergunta a ele qual é a meta do sucesso. E aí, irmão, qual é a meta do sucesso? Uma das metas, a gente tem algumas metas, né? Uma das metas é 0 distrato. A gente não pode ter... A gente não admite distrato. Não admite distrato, não admite cancelamento de contrato, né? E, cara, na jornada acontece, né? A gente entrega ali, nós enquanto diretores que conduzimos essa área, né, de comercial, o Wellington mais voltado para o comercial, eu mais voltado para o sucesso do cliente, a gente ombreando ali, existe a operação, né? Que tem outro sócio nosso que toca a operação. E a gente sabe que a operação de escritório contábil, cara, é pancadaria. É complexo, são prazos, enfim, são N questões.
Aí te trago uma outra situação que ocorreu aqui. A gente tem um cliente que é uma grande escola aqui no Rio de Janeiro, né? Aí sobre você gerar rapport também com o seu cliente, sobre você entender, né? Ele foi, a secretária dele mandou mensagem para uma colaboradora nossa, né? Que ela estava fazendo contato a fins de renovação de certificado, enfim, dizendo que ele tinha solicitado o distrato. Aí chegou para mim, né? Fui entender o motivo do distrato, fui fazer contato com o cliente, tentei contato, não consegui contato com ele. Fui na direção dele, fui visitá-lo. Quando eu fui visitá-lo, eu entendi que ele é um cliente, é um senhor de mais idade já, professor, né? Enfim, ele é dono do colégio. Ele é um cara que a gente não vai ter absolutamente nenhum problema com ele se eu for lá uma vez por mês visitá-lo. Simplesmente. O cara simplesmente ele quer proximidade, entende? E com isso, aí eu fiz uma reunião com ele, entendi, conversamos e tal. E uma coisa um pouco interessante, né? Eu cheguei para conversar com ele sobre algumas questões de operação, algumas pendências que a gente tinha. Eu deixei para falar sobre a solicitação de distrato por último, né? E a gente iniciando o diálogo, né? Eu conversando com ele, eu falei: professor, o senhor é cliente nosso há muito tempo, mas eu tenho uma curiosidade de saber sobre a sua jornada. Como é que o senhor chegou? Como o senhor chegou aqui? Me conta um pouco. Porque eu acho incrível, né? E realmente acho incrível. O cara que era professor e constituiu um grande colégio, né? Que é referência no Rio, enfim. Eu falei: me conta um pouco sobre a sua jornada. E todo mundo gosta de falar sobre... Se a pessoa gosta do que ela faz, ela vai gostar de falar sobre o que ela faz, entende? E nisso ali ele já veio contando um pouco sobre a jornada dele, ali a gente quebrou um gelo absurdo, né? Aí conversamos, alinhamos tudo que tínhamos para alinhar. Lógico que eu já fui para a reunião preparado, já levei algumas questões que a gente tinha de pendência com ele resolvidas, né? E no final terminamos tomando um cafezinho e estamos aí felizes da vida. E a gente já está até com... A gente prestou uma outra assessoria lá com ele, lá, de parte trabalhista, enfim, e vai acabar tendo um incremento ali de receita ainda, cara. Ou seja, era um cliente que estava para sair do escritório, só uma visita tu já conseguiu resolver boa parte dos problemas ali, cara, que sensacional. E aí, voltando para essa parte de atendimento, né? Você ir até o cliente, às vezes, para um contador com uma carteira muito grande, se torna inviável. Ele acha que isso é quase que impossível. Hoje, você tem um script, você tem um processo para ir até os clientes, fazer vídeo e tudo mais. Como é que funciona esse processo para que o nosso franqueado ou que o contador que está do nosso outro lado aqui consiga, pelo menos, implementar o início de um sucesso do cliente? Perfeito. Hoje, como funciona? Tem uma pessoa responsável por essa função que sou eu, né? E as demais funções não estão comigo. Vamos lá. No caso, o franqueado ou o contador que seja, se ele tem um grande escritório, ele vai ter colaboradores, ele pode elencar algum colaborador que seja competente para fazer essa função, que seja de confiança também, que é um cara que vai ser referência no escritório dele, né? A pessoa, quando lembrar do escritório dele, vai lembrar da pessoa. Então, cenário ideal, que seja ele. Se ele não conseguir largar a operação ou não tem esse perfil, essa questão de gostar de fazer negócios, de estar com o cliente, porque existem perfis, e está tudo bem, e tem espaço para todo mundo. Se for aquele cara ali que gosta de operação, que gosta de fazer uma apuração fiscal, fechar um balanço, que seja, não tem problema, tá? Não tem problema. O importante é ter uma pessoa com essa agenda. Agora, se o franqueado ou se o contador ele tiver uma estrutura pequena, mais enxuta, ele tem a capacidade de fazer isso. E como é que a gente faz? A gente tem uma escala de classificação de clientes. Não que a gente menospreze o cliente pequeno, de maneira nenhuma. Todos os nossos clientes têm a nossa atenção. Só que, veja, se eu tenho um cliente que ele é um PJ médico, ele com certeza ele demanda menos do que um maior cliente que a gente tem no escritório, por exemplo, que é uma grande transportadora do Rio, que tem sede em outras unidades federativas, enfim. Então, a gente tem uma classificação de clientes, né? Com base nessa classificação, a gente tem uma agenda e essas agendas mudam. Por exemplo, eu tenho uma agenda com esse cliente que eu falei, por exemplo, que é uma reunião mensal, né? De acompanhamento de alguns processos e tarefas. E a gente, por exemplo, tem outras agendas com outros clientes novos no período de onboarding. A gente estreita ainda um pouco mais o laço, né? Para que as ações ali que são planejadas, elas sejam cumpridas logo de início, porque no início é onde a comunicação ela precisa ser mais fluida, né? E a gente entendeu isso
Aí a gente tem essas agendas, as agendas mudam com o nosso cliente que já está na carteira, tá? Que eu propriamente tenho um contato, faço o acompanhamento das ações junto dele, desse cliente. Algumas ações o Wellington conduz comigo, outras ações a Wendy, que é a nossa CEO, conduz comigo, enfim. E tem outras ações, por exemplo, que eu não estou nem inserido, que o Wellington conduz junto com a Wendy, enfim. A gente tem, os processos existem, só mudam os condutores, tá? E veja, isso falando da tratativa com o cliente. Agora, como é que isso funciona dentro da tua estrutura de negócio? Isso aqui eu falo não só para contador, mas para empresários de um modo geral. A comunicação ela precisa ser fluida, tá? A gente já entendeu isso. E a gente entendeu também que um problema que a gente tinha era a comunicação. Não só a gente. Todos os negócios, todas as empresas, existe um grande problema de comunicação. E o que a gente fez? A gente sabe que no meio quando você está na correria, de rotina de escritório, é difícil você parar e ser estratégico, né? Mas é necessário. O Wellington e eu, a gente faz alguns alinhamentos sábado pontuais a fim de alinhar estratégias, né, e questões da semana que ficaram pendentes e programação da semana sequente, né? Mas isso pontualmente. O que a gente faz com a equipe de um modo geral? Todas as segundas-feiras, nossa segunda-feira sempre é comprometida. 8 horas da manhã, a gente inicia com a reunião de diretoria, né? Bate as pautas com os nossos sócios sobre as questões a nível de diretoria. Posterior, de 9 a meio-dia, nós temos uma reunião com todos os líderes de área e é dado transparência, né? E são cobradas as ações de todos os líderes de área que tem ali, que tem algumas atribuições juntas a eles, né? Enfim. E nessa reunião que a gente faz com todos os líderes de área e diretoria, a gente tem por objetivo o seguinte: chegou um cliente novo, a gente vai trazer esse cliente para a nossa reunião, vai falar, ó, para esse cliente a gente tem ação XYZ. Eu tenho uma ação aqui que vai ser demandada para o Wellington, uma ação que vai ser demandada para o Denis, uma ação que vai ser demandada para o Fernando. E a gente faz o acompanhamento dessas ações, entende? Então, essas ações são algumas ações que a gente trouxe para o nosso negócio que surtiram um resultado positivo, entende? Cronograma de visita com os clientes, você vai classificar. Visita, não só visita, tem cliente que a gente não visita, a gente simplesmente faz uma ligação, manda uma mensagem. Agora, um cliente de maior relevância, a gente tem que estar lá, tem que ter proximidade, né? Primeira ação, você criar uma classificação dos seus clientes a nível de representatividade de honorário, tá? Os clientes que têm uma representatividade de honorário maior, ou seja, os clientes que te pagam mais, né? Você tem que entregar o diferencial, você tem que estar próximo desses caras. Você cria essa classificação, né? Depois você cria o roteiro de como você vai abordar esses caras. Você tem a empregabilidade para fazer a visita a todos eles? Não. Pô, você consegue ligar para os clientes que têm uma relevância menor e você visitar os caras que têm uma representatividade maior? Prefere mandar mensagem para todos? Enfim, essas são ações. E você, toda demanda que surgir no contato com o seu cliente é demandar para o teu time dar clareza e acompanhar, entendeu? Esse acompanhamento a gente faz, inclusive, hoje através do software G-Click e a gente está migrando também para o nosso software do Empresa Inquebrável, as ações de acompanhamento. Sensacional, sensacional. Um ponto importante, né? Que a gente estava falando ali sobre o cliente que você tem essa proximidade da escola e tudo mais. E aí a pergunta que fica: e quando tem erro na operação? Qual é o ponto principal do sucesso do cliente nesse sentido? Então, é até um ponto que eu ia colocar, né? Essa pergunta foi bem importante. A gente tem uma métrica que a gente acredita muito no sucesso, né? No relacionamento com o cliente de modo geral, que a gente acredita que quando você está próximo do seu cliente, você de fato vive esse ombro a ombro, você consegue levar ele para os seus eventos, ou seja, você consegue trazer ele para essa ambiência colaborativa, ele está tão encantado, ele já virou seu fã, que esse erro, é óbvio, ele vai te ligar, mas você vai falar, cara, isso não vai acontecer mais, você vai dar uma conversa com ele ali, vai explicar, vai tomar nota, vai, óbvio, tomar uma ação para que de fato aquilo não volte a repetir. Mas ele está tão encantado, a importância de fato de você ter um CS, né, dentro da sua empresa é justamente por isso. Fica muito mais fácil você fazer a retenção e fica muito mais fácil você contornar os desafios, porque eles vão acontecer. Somos humanos. Uma hora ou outra a gente vai escorregar, vai falhar, o time vai deixar passar alguma coisa. Não tem jeito, vai acontecer. E olha que nós somos bem chatos e criteriosos no sentido de processos.
né, como o Denis estava falando, no sentido de rituais. Nós temos diversos rituais dentro da nossa empresa. Um deles, por exemplo, é essa reunião de segunda-feira. A nossa agenda de segunda-feira praticamente é reunião o dia inteiro, amigo. Segunda-feira é o nosso dia estratégico da semana. Quando a gente não faz nos sábados também. Mas na segunda-feira a gente está com o time. A gente está com o time alinhando, entendendo as dores do time, entendendo se a gente precisa tomar alguma ação para que o time tenha uma jornada mais leve, né? Porque tudo isso é cultural. A gente volta o quê? A alma do negócio. É o quê? Você conseguir, de fato, externar para o seu time a importância do trabalho dele, né? Que cada um tem a sua importância na engrenagem. A gente precisa de todos eles para o negócio funcionar. Não tem quem é mais ou menos importante. Todos têm a mesma importância. Isso a gente gosta de deixar claro sempre. Não tem distinção de função. Eu preciso, pô. Eu preciso da tia do café. Eu preciso dela, pô. Preciso. Ela é tão valorosa quanto eu que estou fechando um novo contrato. Não tem diferença nenhuma. E a gente faz o tempo inteiro, né? A gente tem os nossos rituais semanais, a gente tem os nossos rituais mensais, que, por exemplo, é o raio-x, igual vocês têm aqui, né? Que é o quê? O raio-x é o quê? Nada mais é do que o resumo do mês. Todo mundo tem meta. Então, tem que chegar aqui e falar, aí, pessoal, vamos ver como é que foi o nosso mês. Vamos fazer o resumão. E todo mundo tem meta. Todo mundo tem meta. E o mais legal, quando você tem a alma clara, os combinados claros para todo mundo, o jogo fica mais fácil, poxa. Fica muito mais fácil. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que entregar. E se entregou e se fez, ainda tem o extra. Ainda tem a premiação, ainda tem a bonificação. E o mais legal dentro do nosso negócio, essa bonificação, essa premiação, são eles que escolhem. Não sou eu que dou a meta dele. E não sou eu que coloco o preço no valor do que ele entregou, não. Ele que escolhe. É óbvio, né? Poxa, também não vai pra ele me pedir uma viagem pra Disney. A gente vai chegar nesse nível, tá? Pode anotar, a gente vai chegar nesse nível. Mas não estamos ainda. Então, é lógico, tudo dentro... A gente tem bastante controle, então tudo dentro de orçamentos, né? Então, tá dentro do orçamento, amigo. Vamos embora. A gente não tem nenhum tipo de dificuldade de dividir o bolo, não. Pelo contrário, o que a gente mais quer. A gente quer, dentro do nosso negócio... E aí, quando você fala de sucesso do cliente, tem que estar claro que não é só o cliente externo, não. É principalmente o seu cliente interno. Porque quem faz o teu negócio acontecer é o seu cliente interno, o seu colaborador. Então, se ele não tiver comprado o teu negócio, ele não entendeu o que você está fazendo, por que você faz, você está fadado ao fracasso, pô. Porque ele pode sabotar, a verdade é essa. Eu já vi diversos casos. Eu trabalho com isso, né? Tudo bem que o Denis falou que eu estou um pouquinho mais de tempo, né? Mas eu trabalho nesse negócio há quase 20 anos, amigo. Já passei por tudo que vocês possam imaginar. Já passei por todos os setores. Então eu sei a dor de cada cliente. Eu sei como resolver cada problema. Eu sei. Com muita humildade. Muito suor. Mas faz parte do processo. E se o seu time não tiver comprado, esquece. Esquece. E voltando pro... Como a gente falou lá no início da alma do negócio, isso está totalmente linkado a um outro projeto nosso chamado Empresa Inquebrável. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro nível. Quando essa galera chega para que eles entendem o projeto e eles querem fazer parte disso, o primeiro exercício é definir a alma do negócio. Porque eu não consigo avançar. Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei o que eu vou entregar, se não está claro para o meu time. E o primeiro exercício é ele definir claro para ele dono, e depois, se ele tiver o time dele tem que estar com o mesmo alinhamento. Porque se não tiver, amigo, não vai rolar. Não vai, pô. Não vai porque eu já passei por isso também, pô. São fases do negócio. Não é que eu nunca tive alma, mas a alma não estava 100% alinhada, pô. Você queria uma coisa, outra pessoa queria outra e não dava pra... Não tem como. Não deu match. Se não der match, não vai avançar. Ou não estava claro o suficiente para eles saberem para onde caminhar, né? E aí a gente, dentro desse raio-x, pô, é maravilhoso o raio-x, energia top da galera, todo mundo ali motivado, querendo saber quem bateu a meta, quem não bateu a meta, para ser premiado. Né? A gente teve uma galera que foi premiada agora. Essas metas são trimestrais, né? Aqui dentro. O encontro é mensal, mas as metas são trimestrais. Então, ali a gente faz os reconhecimentos, né? É muito legal. É importante você também reconhecer o seu time. E a gente vai, como eu falo, né? A gente vai vivendo essa ambiência, a gente vai contagiando quem está ao redor. E aí, voltando a falar do Léo, eu vi ontem lá no Instagram deles, que ele está muito topado com tudo isso que está acontecendo. Ele estava fazendo... eu não vi exatamente o que era, mas ele deu um prêmio pro time lá, amigo. Igual a gente faz aqui na Quinta do Conhecimento.
O que a gente faz na Quinta do Conhecimento, além de levar conteúdo? A gente reconhece quem está com a gente. Então, quem premia? Quem a gente premia? Né? Veio o mês todo na Quinta do Conhecimento, vai ganhar o prêmio Mente Mestra. Ele está com a mente, ele está engatilhado. Ele quer virar a chave do negócio dele. Ele veio toda semana aqui com a gente. Ele tá, meu irmão, ele tá topado. Pô, preciso honrar esse cara. A gente vai lá e reconhece todo mundo. A gente fez isso ontem, no evento de ontem. Sempre no primeiro evento do mês seguinte a gente faz essas premiações. A gente criou um novo prêmio, chamado Embaixador da Quinta do Conhecimento. Quem ganha esse prêmio? Quem trouxer mais convidados, pô. Eu quero alcançar mais pessoas. Tá dentro do meu propósito, tá dentro da alma do meu negócio. E como é que eu faço isso? Eu preciso que as pessoas tragam. Eu não consigo trazer todo mundo sozinho. E aí você que trabalha comigo, tu vai chamar. Ele vai chamar. O outro vai chamar. E principalmente os nossos clientes, pô. Que é quem? Quem é nosso fã? Quem é seu maior fã? Ou quem deveria ser seu maior fã? Teu cliente, pô. Se o teu cliente não for seu maior fã, cara, ele tá perto de te deixar. Se ele não tá falando contigo, né? Se ele tá um tempo sem te mandar uma mensagem, Esquece. a probabilidade dele ir embora é muito alto. Então, por isso que a gente é intencional. Por isso que, dentro das metas do Denis, ele falou da meta de extrato zero. Show. Sabe qual é a outra meta? Ele tem que falar com todos os clientes todo mês. Tu vai falar assim, cara, não tem como. Não tem como, pô. Se você tiver estratégia, se você tiver rituais bem estruturados, processos, e lógico, ferramenta e tecnologia para te ajudar, tu vai conseguir, pô. Tu vai conseguir. É uma questão de decisão. O que você quer entregar? O que você quer entregar pro seu negócio? E às vezes a galera fala, pô, a entrega do iFood é ruim pra caramba. Pô, contrata um motoqueiro, amigo. Só faz caber no teu orçamento. Ah, não tem orçamento. Então vai com o que tem. Faz com o que tem. Depois você melhora, amigo. Só vai. Fechou, ele vai. Então, assim, dentro da Quinta do Conhecimento, e assim como no Raio-X, a gente está o tempo todo entregando experiência, pô. É assim que eu entrego experiência. São coisas simples. O prêmio Mente Mestre é o quê? Cara, é um quadro, poxa. Mas eu vou te falar, tem que ver a alegria da galera, amigo. Você tem que ver a alegria da galera. Entende? Aí a gente fez um troféuzinho do embaixador. Coisa mais linda do mundo. Simples, que é coisa barata, velho. Uma ação simples, barata. Que não vai impactar no teu... Mas, meu irmão, esse cliente, ou esse teu colaborador, ele fica tão topado, tão maravilhado, que, meu irmão, ele vai estar de novo. Ele vai trazer mais gente. Não tem jeito. E, obviamente, isso ajuda no quê? Na retenção também, pô. Tu acha que quando esse cara, por exemplo, ele tiver um problema lá na folha de pagamento dele, que vai acontecer, amigo. Não tem jeito. Dá mais folha. Vai acontecer. Quando ele te liga sem graça, porque eu já passei por isso, pô. O erro é teu, mas parece que ele vai te pedir desculpa de tão fã que ele é teu, pô. Tô falando sério, pessoal. O cara é tão teu fã que mesmo quando tu erra, ele te liga sem graça pra te cobrar. Fala, pô, irmão, vê lá com o teu time lá, poxa, o pessoal deu uma olha aqui de novo no negócio aqui, não sei o quê. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente vai resolver. Mas como é que tu gera isso? Aí é o sucesso o tempo inteiro. O CS é 24 horas por dia, meu. São as pequenas coisas, as conexões. É o que a gente fala. Dentro do nosso negócio, a gente vive realmente o negócio do nosso cliente. Além disso, o que eu faço mais quando eu vivo o negócio do meu cliente? Eu conheço ele tão profundamente que eu sei o que ele entrega. Eu acredito no negócio dele tanto quanto ele. E o que isso gera também para ele? Novos negócios, pô. Conexões. Nesses eventos, além da gente gerar conteúdo relevante, transformador, pô, a gente está gerando negócio o tempo inteiro, pô. Eles estão se conhecendo. Pô, um precisa da necessidade do outro, aí já tá ali, já fez negócio. Pô, a gente faz evento há tanto tempo que a gente já dentro desses eventos, já nasceram novos negócios. Clientes já viraram sócio de cliente, pô. Cara, que sensacional. As coisas acontecem assim. Mas aí eu volto a falar, sendo chato e repetitivo, o poder da ambiência, pô. É porque às vezes a gente não quer enxergar. Mas quando você se permite viver o novo, meu amigo, prepara que coisa boa vai acontecer. Cara, que sensacional. Que depoimento top. Se você parou, não tá vendo podcast, tá cozinhando, tá fazendo qualquer outra coisa nesse momento, tá atendendo cliente, volta só nesse pedaço. Só nesse pedaço aqui tu já ganha um podcast inteiro. Tu vê o quanto o sucesso do cliente consegue conectar não só novos negócios dos seus próprios clientes, mas também o propósito do teu próprio negócio. Com o teu time, com as tuas entregas, com o teu escritório, fazendo com que você cresça cada vez mais. E a gente tem uma dinâmica aqui, que é uma dinâmica que a gente
Suponhamos que você está falando aí para 5 milhões de pessoas no mundo. Que frase você queria deixar assim para prosperidade? Eita! Posteridade, obrigado. Eu já até sei qual é a frase, mas vou deixar ele falar. Não, cada um tem tua frase, cada um tem tua frase. Tá, pensei que era uma frase os dois. Não, cada um tem tua frase. Se você não tem sua frase, você não vai Não, eu tenho a minha, não sei se você tem a sua. Caraca. Aí só não usa a minha. Não, vamos lá então. Como eu vou falar primeiro, você que não vai usar a minha. Foi o que eu falei, pessoal. Acredito muito, muito nisso. Toda semana eu uso essa frase. Na verdade, eu uso essa frase todos os dias, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para alguém. Eu vou falar olhando para você, no fundo do seu olho. Decisão muda destino. Então, se você está esperando para dar o próximo passo, para você ir para uma quinta do conhecimento, você está inventando desculpa, para de inventar desculpa e vem agora, faz a sua inscrição. Quinta-feira é comigo, hein? Quinta-feira vai ser comigo de novo e a gente vai falar muito sobre isso. Comunicação assertiva, como você pode melhorar a comunicação, como você pode se comunicar melhor com o seu cliente, e tanto externo quanto interno. É isso que a gente vai falar na próxima quinta do conhecimento. Então, volta a falar. A frase aí, para você não esquecer nunca. Decisão muda destino. Como o Wellington roubou minha frase, Hora dessa. O Wellington roubou minha frase, eu vou utilizar uma outra frase que eu gosto muito também, que aí remete muito à alma do negócio, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? A gente acredita muito, e eu também particularmente acredito muito que a gente ter propósito nos direciona, né? Se você tem propósito, eu trazendo aqui, abrindo um pouco da minha parte pessoal, eu sou um cara que eu gosto de dormir, cara. Gosto de dormir, entendeu? Aí eu tenho, por exemplo, a gente tem pessoas aqui conosco que acordam 4h30 da manhã, né? Aquela energia que a gente não sabe onde vem. Aquela energia incrível, parece que tomou Energisa já. Eu não, se eu acordar às 7 horas, eu já falo assim, porra, podia dormir mais um pouquinho. Enfim, mas eu entendi que se eu acordar um pouco mais cedo, eu vou ter um dia mais produtivo, né? Eu acho que eu vou conseguir conduzir melhor as minhas demandas, eu vou ser um pouco mais assertivo e intencional nas minhas ações, né? Então, por exemplo, o meu propósito, que é fazer o nosso negócio acontecer, me movimentou para acordar cedo e, cara, agora eu acordo sem meu telefone despertar. Eu acordo cedo praticamente todo dia, cara. Só sábado, por exemplo, ou domingo, se eu tiver a possibilidade de dormir mais um pouco, que não é o caso desse final de semana, que eu vou ter que trabalhar sábado. Mas se eu tiver a possibilidade de dormir mais um pouco, eu durmo. Mas hoje, eu acredito muito nisso. Eu entendi que eu preciso acordar um pouco mais cedo, ser mais produtivo para entregar um pouco mais. Então, por exemplo, eu sei onde eu quero chegar. Então, isso me movimentou para vencer uma questão que era gostar de dormir até um pouquinho mais tarde, entende? Então, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, eu sou intencional nas minhas ações, entende? Então, acho que é muito importante, primeiro, a gente ter a alma do nosso negócio e o nosso propósito. A alma do nosso negócio nada mais, nada menos é do que propósito. Cara, que sensacional, que sensacional. Antes da gente voltar aqui ao tema, aproveitando, já deixar um espacinho aqui para convidar para a Quinta do Conhecimento, falar um pouquinho da Quinta. E também, se eu não me engano, vai ter um evento no dia 24. Vai então, ter sim. Aproveita Legal. esse espacinho para poder convidar a galera que está assistindo a gente, Não. esses dois eventos maravilhosos. Já fez a chamada da Quinta, né? Agora, aí já foca no workshop. Só voltar rapidinho na Quinta do Conhecimento, né? A Quinta do Conhecimento, como eu falei, ela nasceu com o propósito da gente plantar uma semente, né? na vida, na mente de cada um que esteja frequentando lá essa ambiência, né? A gente acredita no poder dessa transformação. E toda semana a gente traz um conteúdo mega relevante. Ontem, inclusive, eu tive até um depoimento bem legal. Um rapaz que foi lá, que não era nosso cliente, ele foi por convidado de um cliente nosso. Ele falou, cara, pô, parabéns pelo evento. Porque eu vou, às vezes, nessas palestras, pô, dá maior sono, cara. Ele falou assim, eu falei, caraca, é mesmo, pô, não senti sonora nenhuma, cara, que legal, vocês conduziram tão bem. Pô, e o tema era mas vocês acabam falando de diversas coisas. Eu falei, porque tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Então, a gente tem uma pauta, mas dentro dessa pauta a gente sempre estressa outros itens ali que são importantes, outros temas que são relevantes. E ele falou, poxa, um depoimento recente, foi ontem, assim, maravilhoso pra gente, né? Então, eu te convido. Quinta-feira você se permitir viver essa ambiência, esse ambiente colaborativo, pessoas do bem, pessoas que estão, de fato, querendo crescer, querendo mais, querendo sair da inércia. E eu tenho certeza, se você hoje vive algum desafio da sua vida, se você acha que essa jornada está muito solitária, vem viver isso junto com a gente. Vem se permitir estar com a gente na quinta-feira, que eu tenho certeza
e você vai sair daqui transformado. E dia 24 de maio, lá na Barra da Tijuca, a gente vai ter um evento incrível, que é o nosso movimento Empresa Inquebrável, workshop que a gente vai fazer para a gente traçar a nossa segunda turma. A gente já tem a primeira turma que está acontecendo e assim, está incrível, né? Te faço 2 convites. Primeiro, se você ainda não segue a gente na rede social, segue lá o @Empresa Inquebrável, @CF Contabilidade Smart, porque você vai receber todas essas novidades de Quinta do Conhecimento, do nosso workshop, para você acompanhar isso em tempo real. É importante, se você acha que tudo que a gente falou aqui está pautado no que você quer construir no seu negócio ou que você quer viver para a sua vida, você tem que estar com a gente. Então vem com a gente. E qualquer desafio, qualquer dificuldade, chama a gente para a gente conversar, que a gente, como eu falei, financeiro nunca vai ser um desafio para a gente. Nunca vai ser. Isso nunca vai ser empecilho para a gente poder avançar e para a gente poder ajudar você a transformar a sua vida. Pode acreditar nisso. E no dia 24 de maio, a gente vai falar sobre os 8 pilares, né, que a gente desenhou, que a gente acredita que toda empresa que respeita esses 8 pilares, ela vai ter uma empresa inquebrável. Se você acredita, quer dizer, se você não acredita que a empresa pode ser inquebrável, se tem medo de quebrar, eu te convido para dia 24 vir conhecer um pouco esses 8 passos e totalmente tecnológico, pessoal. Tudo que a gente faz é conectado à tecnologia. Então você tem um software de gestão, imagina, você tem um software de gestão e você poder tomar conta da sua empresa como um todo. Você deixar claro para o seu time todos os dias quando ele entrar, tá lá, tá lá o outdoor lá com a alma do seu negócio. Imagina você todo dia, inconscientemente, você revalidar a alma do seu negócio para o seu time. Com um simples clique. Ele está lá revalidando. E digo mais, se hoje você tem dificuldade em definir papéis de responsabilidade, lá dentro do software, você vai ter o organograma da tua empresa. Você vai dar clareza para todo mundo de como é que funciona esse esqueleto, como é que é a cadeia de comunicação do seu negócio. Entende? E metas? Você tem dificuldade com metas? Vem com a gente. Vem com a gente que a gente vai te ajudar a bater todas as suas metas. Porque a gente tem uma metodologia que eu te afirmo que se você cumprir todos esses requisitos, você vai bater todas as suas metas. Cara, que sensacional. Então, se você tá aí pensando em ir no evento, cara, super convidado, esteja lá no dia 24, vai ser um evento sensacional. E, óbvio, toda quinta-feira tem Quinta do Conhecimento, então também esteja com a gente aí para consumir o melhor dos 4 pilares aí do empresário. E aí, já falando em 4 pilares de empresário, né, a gente sabe que a Quinta do Conhecimento ela tem um core ali inicial para trazer o conteúdo, né, que é voltado nesses 4 pilares. Como é que vocês chegaram nisso e como é que vocês ajudam o empresário a quebrar cada uma dessas barreiras? Legal. Então, a gente chegou nesses 4 pilares, é a nossa vivência de negócio, né? Então, como eu falei, tem quase 20 anos que eu trabalho com isso. E eu já passei por todos os setores e todos os problemas que vocês possam imaginar. E no final do dia, sempre se resume nesses 4 pilares. Pessoas, né? Marketing e vendas, tributos e tecnologia. Beleza? Você sempre vai estar incutido aqui nisso aqui. Esses 4 pilares. Então, se você tem algum... Você com certeza... E desculpa, pessoal. Finanças, né? Finanças, que é o principal. Né? Então, se você tem dificuldade de fazer a gestão do teu financeiro, cara, vem com a gente que a gente te ajuda. Certo? Você tem dificuldade em enganjar teu time, cara, vem aqui na Quinta do Conhecimento que a gente vai falar sobre cultura de negócio. Há 2 semanas atrás, a gente teve uma palestra incrível aqui com a Suelen, da Expand RH, cara, que a gente falou assim, a galera saiu diversas ações para poder implantar, né? Que é outro ponto. Dentro da Quinta do Conhecimento, a gente traz um conteúdo simples, prático. Que o nosso objetivo é que você saia daqui pelo menos com uma ação para tomar no dia seguinte, né? E se você tem dificuldade com marketing e vendas, a gente também tem algumas boas dicas aqui para você, né? E de vez em quando o Fernandão também está aqui com a gente, falando sobre como você pode aplicar a tecnologia no seu negócio. Se você hoje ainda não aplica a tecnologia no seu negócio, meu amigão, vamos acelerar aí, porque você está ficando para trás. Tá ficando o mesmo. seu concorrente já deve estar utilizando alguma ferramenta. Verdade, verdade. Inclusive, a gente teve a palestra de IA, né, que a gente trouxe bastante tecnologia para implementar no dia a dia dos clientes e fazer com que eles executassem coisas novas. E aí, falando de Quinta do Conhecimento, né, tem um pilar sensacional, que primeiro vocês educam, engajam, e aí se o cliente não consegue executar alguma coisa, você vai lá e oferta ali uma solução. Como é que vocês criam essa esteira? O cliente ele levanta a mão, no evento ali isso de fato acontece nesse sentido, ou vocês percebem isso e vão lá atuar no cliente? Como é que é essa dinâmica ali na Quinta do Conhecimento? Tem de tudo um pouco, né?
Tem de tudo um pouco, né? Mas, como eu falei, tudo que a gente faz é de forma intencional. Então, quando a gente desenhou o planejamento de 2025 e veio para esses eventos, foi exatamente isso, que a gente acredita nessas 3 formas. Primeiro, eu te ensino a fazer, beleza? E hoje, a gente tem a quinta do conhecimento, não tem custo nenhum, você pode vir. Você vem, toma nota e volta para casa e aplica. Igual a gente tem diversos clientes. Pegam, são autodidática, aplicam e tem êxito. Ah, poxa, eu não sou tão assim diligente, eu não consigo. Pô, chama a gente, vamos fazer junto. Aqui, dependendo do que for, vai ter um custozinho aqui, né? Ah, ainda assim, cara, eu preciso muito disso, mas eu não consigo fazer. Tudo bem, eu faço por você. Eu faço por você. Aí, como é que isso acontece? Aí, é o CS atuando. É o quê? Eu te ligando, eu pegando feedback do evento, é você voltando outra semana, eu perguntando, eu de fato, preocupado mesmo. Se você conseguiu aplicar, se você não conseguiu, eu sendo intencional ali e combinando uma call para poder te ajudar, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Como eu falei, toda semana, sempre tem alguém levantando a mão, querendo uma proposta, querendo entender como é que a gente pode avançar. Isso hoje já virou, já está no subconsciente, já acontece naturalmente. E olha que o evento só tem 4 meses, né? Mas, como eu falei, a ambiência está tão contagiante, estão vendo as outras pessoas terem êxito, as outras pessoas terem acessos, e elas querem ter também. Ou seja, toda quinta-feira, se você quer ter acessos, ferramentas, atalho, meu irmão, vem pra gente. Vem aqui na Quinta do Conhecimento que você vai sair daqui transformado, com certeza. E essas dores, né, que a gente já sabe que elas são recorrentes de todos os empresários e empreendedores, independente do segmento que ele tenha, quando a gente faz o contato com o nosso cliente da carteira atual, a gente já faz o contato pautado nisso. A gente já sabe que o cara vai ter uma dessas dores, se não tiver todas. Se não tiver todas, ele vai ter uma dessas dores. Então, a gente já tem um contato mais direcionado para isso, para entender também como a gente pode apoiar não só o cliente que às vezes o cliente, a gente, por exemplo, tem cliente que é médico, né, dentista, enfim. Os caras têm uma agenda um pouco complicada, né? Dia de semana, às vezes ele não consegue estar com a gente ali na Quinta do Conhecimento. Às vezes o cliente ele não consegue. Mas aí, nesse estreitamento que a gente faz, a gente consegue captar também essas questões, né? Por exemplo, dessas dores e já buscar soluções. Cara, esse podcast teve vários insights. Infelizmente está chegando no final aqui. Aquele momento especial que a gente também entrega para vocês como um sucesso do cliente aqui, um mimo, né? Então, queria pedir para galera trazer para vocês a caneca do nosso Nerdcast. Isso é a experiência. Tá vendo? A experiência do entrevistado. O CS está funcionando aqui. O CS está funcionando. Aqui também. E personalizada, né? Porque tem que ser personalizado aqui. Bom demais aí, galera. Aí, coisa linda. Show de bola. E só pra gente finalizar aqui, uma última pergunta. Para quem tá ouvindo o nosso podcast aqui, viu várias estratégias, mas quer sair do genérico e construir uma experiência de verdade, qual o primeiro passo? Cara, sim, eu diria que primeiro de tudo, para você poder criar uma experiência uau para o seu cliente, você precisa conhecer ele. Eu diria que o primeiro passo é você perguntar para o seu cliente. Entende com ele hoje quais são os seus principais diferenciais, por que ele está contigo, e pergunta para ele como você faz para ir além. A melhor pessoa para te dar o sucesso da sua empresa é o seu próprio cliente, pô. Ele é o melhor. Pergunta para ele. É porque às vezes a gente tem dificuldade de perguntar. Eu falo muito com os meus clientes. São 2 pilares para mim que são muito importantes para você ter sucesso no seu negócio, e a gente às vezes se limita a isso. E no final do dia é a comunicação. É você se permitir. Vai lá e pergunta. Poxa, senta lá na mesa dele lá, se tem uma mesa, não sei o que você entrega, ou se ele for no teu balcão, ou se ele for no teu restaurante, senta lá na mesa do lado dele e entende com ele qual o desafio. Mas eu diria o seguinte, você pega, pergunta a ele e entrega, cara. Entrega o que ele está buscando. A gente, na quinta agora, foi com o Matias, né? O Matias estava falando, ele dá até um exemplo bem engraçado, né? Que o Matias, ele faz umas pérolas, né? E aí o Matias, ele falou, cara, ele tá falando de experiência do cliente, falou muito sobre a experiência do cliente também lá na quinta-feira. E ele tava falando, poxa, minha esposa adora o KFC.
Pô, só que KFC eu não gosto, cara. KFC tu tem que comer com a mão, cara. Imagina aí falando, né? Tem que comer com a mão. KFC, pô, pra mim não dá, não entrega. Eu vou lá pra poder agradar ela. Pra ela, é indiferente. Ela adora comer com a mão mesmo, ketchup, não sei o quê. Mas pra mim não dá. Ele falou, ou seja, eu não tenho uma boa experiência. Ele falou, mas se me perguntassem... Ele falou, é porque eu sei que pra eles não vai ser relevante, porque, beleza, o público já estão nichados no que eles entregam. Né? Mas pra você, de repente, estar começando, que às vezes é isso. Tu tá entregando de uma forma, mas o teu cliente quer receber de outra. Mas você perguntou pra ele? Se tu não perguntou pra ele, amigão, já era. E o outro pilar, que é mega importante, é, poxa, quem faz igual... Quem atua no mesmo segmento que você? Cara, chama esse cara pra tomar um café, velho. Bate um papo franco ali, entende ali os desafios que ele já viveu, troca com ele, pô, se ele tá tendo sucesso, o que, é que ele tá fazendo diferente que você não tá fazendo, troca experiência, poxa. Empresarial, mundo, a gente sabe, a gente falou aqui diversas vezes, a jornada empreendedora, ela é solitária. Pô, chama o amigão lá, outro contador, liga pra ele, pô, e aí, meu amigo, de classe, como é que você tá? Pô, vamos tomar um café? Queria te conhecer a tua história, ver como é que você está fazendo o teu negócio. Queria te contar algumas coisas que eu estou fazendo que está dando certo também. Vamos trocar? Fazer uma troca franca? Não tem concorrência, tem espaço para todo mundo, a verdade é essa. Só que às vezes a gente não se permite, pô. A gente está muito preocupado. Ah, mas ele vai saber aqui a minha mega receita da minha avó lá e tal. Cara, beleza, a receita você não precisa compartilhar. Mas o que você está entregando ali no salão? Ou o que você está entregando lá no balcão? Às vezes ele está fazendo lá. A gente, nessa vivência, a gente vê. Eu já, por exemplo, farmácia, meu irmão, os caras são mega intencionais, as grandes redes. O posicionamento, os grandes mercados, o posicionamento das gândulas, eles são intencionais, pô. Eles sabem. Tu acha que o raio do docinho fica lá perto do caixa por causa de quê, amigo? Quando eu vou com as crianças, filho, é certo, vai dar ruim, vai perder o Kinder Ovo, vai pegar o Fini, vai dar ruim. Mas o quê? São intencionais. Aí no teu mercado, tu chega lá, porque você acha que tu é pequeno, tá só o raio do caixa lá. Cadê a venda agregada? Então você tem que reparar o que ele está fazendo, o que você não está fazendo. E ir além. Marca para tomar um café, pô. A melhor forma de você avançar é assim. Pergunta quem está fazendo, troca experiência e pergunta quem você atende. O que você pode fazer para entregar mais para ele, pô. É isso. Cara, deixa eu só pegar um gancho aqui na fala do Wellington, né? Por exemplo, a jornada do empresário, ela é solitária, exceto para os empresários que estão com a gente no Empresa Inquebrável. Para começar, a jornada deles não é solitária. Por exemplo, a gente tem, para não alongando muito, que a gente já está dando nosso horário aqui, né? Mas a gente tem 2 empresários que fazem parte da nossa mentoria do Empresa Inquebrável, que eles são do mesmo segmento de farmácia, né? E um é o Jorge, que já deu entrevista para vocês aqui, o outro é o Flávio, né? E a gente estava conversando numa troca na mentoria do Empresa Inquebrável, e o Jorge estava falando de uma solução que ele já tinha aplicado no negócio dele, que era uma dor que o Flávio estava tendo. E ele falou, cara, já me poupou muita coisa, vou pegar esse aqui contigo, entende? Então, por exemplo, voltando no que o Elton já falou inúmeras vezes aqui, a ambiência, né? E para fechar essa linha aí de como você entrega o sucesso, né? Como você faz essa questão adicionada ao teu cliente. Além dos pontos que ele citou aqui, eu acredito que faz muito sentido você também perguntar, além do que você pode entregar, você entender também quais são as dores que ele tem hoje que você pode apoiar. Que aí, no final do dia, é na mesma linha do que você pode entregar. Mas entenda com ele, quais são as suas dores hoje? Qual é o teu desafio no teu negócio? E você utiliza a tua expertise para apoiá-lo no desafio dele, entende? E por muitas vezes, o contador, o profissional da área de gestão, que tem esse perfil consultivo, né, que ele entende sobre processos, ele consegue entrar em qualquer tipo de negócio, entende? Que é basicamente o nosso trabalho. Nós entendemos de processos e negócios, porque a gente sempre teve uma veia muito voltada para negócios, né? A gente sempre teve essa veia muito de fazer negócio, fazer conexão, entender como é a dinâmica dos nossos clientes, como funcionam propriamente as operações. Eu gosto muito de saber como é que funciona essa questão que eu citei do nosso cliente lá, do colégio, que eu perguntei sobre a jornada dele, que eu gosto de entender mesmo como o cara construiu, né? Eu posso pegar um insight ali para aplicar no nosso negócio, para dar de dica para um outro cliente, enfim. Então, é muito importante ter esse movimento, né?
nesse movimento. E acho que é um pouco disso aí. Então, só pra gente finalizar aqui também, falando de sucesso cliente e experiências. Muito bom, eu vi isso aí chegando. Aqui, ó, se você não sabe pra onde você quer chegar, qualquer caminho serve e decisões mudam o destino. Muito Top. bom, cara, isso aqui, cara. Aí, Só pra faltou meu olho galera- claro, hein, cara. Meu pra olho galera mais claro, hein. Pô, Não, eu só achei só que eu tô muito gordo aqui. Eu não sou gordo assim, não. Eu sou forte. e aí, finalizando aqui, a gente tem também um grito de guerra que a gente faz no final do nosso podcast, que a gente coloca a mão aqui no meio e grita 1, 2, 3 energias. Então convido vocês a fazer esse movimento aqui comigo. Bora. Então vamos Olha. lá. 1, 2, 3, Energiza! Valeu, galera. Muito obrigado.